Pergunta prática para os dois. Do ponto de vista da visão que vocês têm, que você tem do Estado, etc., mesmo com todos esses escândalos na Petrobras e lá atrás, 2006, os escândalos do Mensalão que envolveram Correios, você é contra a privatização, por exemplo, de parte da Petrobras, dos Correios? E para você, Kim, a questão das universidades, você é a favor de cobrança de mensalidade na USP, por exemplo? Eu sou contra a privatização da Petrobras e de empresas sólidas como, por exemplo, os Correios. Porque não se trata da administração somente da empresa, mas sim de um recurso público que é estratégico para a soberania nacional. Mas mesmo quando a gente vê sendo usado da maneira que tem sido usada recorrentemente nos últimos 10 anos que a gente viu? Eu acho que contar a história da Petrobras nos últimos 10 anos não é só contar a história da Lava Jato. Porque a história da Petrobras nos últimos 10 anos foi a história, por exemplo, da descoberta do pré-sal. E isso só foi possível com uma gestão que conseguiu estrategicamente e cientificamente conseguir avanços tecnológicos a ponto da gente conseguir furar petróleo até a camada pré-sal. Então eu acho que é injusto, não com o governo, mas com a Petrobras, que é uma empresa centenária, que conte a história dos últimos 10 anos somente com escândalos de corrupção. É preciso separar o joio do trigo. A gente faz uma analogia que quando você vai dar banho num neném recém-nascido, a água da banheira sai suja, porque o bebê estava precisando de banho. Você não joga a água suja com o bebê junto. Você precisa preservar o bebê e jogar a água suja embora. Então, se existiu corrupção na Petrobras, é preciso que todos os responsáveis sejam punidos, doa quem doer. Agora, é preciso que a gente consiga preservar a Petrobras, que é a nossa maior riqueza. E eu insisto, ela não pode ter sua história manchada com esse tipo de narrativa. É preciso que ela volte a ser o nosso orgulho, como era todos esses anos. Kim, você quer comentar isso? E mais a questão da universidade, eu queria incluir na pergunta o seguinte, a Karine, a gente sabe que houve aí um movimento durante os governos do PT de aumento do número de cotas, uma inclusão social de negros, etc., pessoas que tinham dificuldades em chegar a uma universidade pública. Eu emendo isso na pergunta se você é a favor da cobrança de mensalidades, porque por um lado essas pessoas teriam... Hoje a gente sabe que uma boa universidade pública tem mensalidade de R$3.000 no Brasil, né? Bom, eu achei engraçado essa questão aí da água do bebê que a Karina colocou, porque hoje a gente tem ali o bebê imerso num chorume ali, você não tem, assim, a questão é muito mais grave, o bebê está pegando câncer ali, a gente está deixando ali na bacia. E essa questão que ela invoca sempre, né, que quem defende a Petrobras estatal sempre invoca do petróleo é nosso. O petróleo não é nosso, eu não chego lá no posto Ipiranga e mando abastecer meu carro de graça, muito pelo contrário, a nossa gasolina é uma das mais caras do mundo justamente porque a Petrobras é estatal, justamente porque a Petrobras está sujeita a conchavos políticos e não uma administração técnica, não uma administração profissional. O Milton Friedman, que é o economista que eu citei antes, falava que tinha 4 maneiras de você gastar o dinheiro. A primeira é você gastar o seu próprio dinheiro com você mesmo, e aí você vai gastar da melhor maneira possível e vai comprar a melhor coisa porque é para você e está saindo do seu bolso. A segunda maneira é você usar o seu dinheiro com os outros, e aí você vai se preocupar com o custo, mas nem tanto com a qualidade, porque afinal não é para você. Terceira maneira é você gastar o dinheiro dos outros com você, e aí você não vai se preocupar nada com o custo, mas vai se preocupar com a qualidade porque é para você. E a quarta maneira é você gastar o dinheiro dos outros com os outros, né? Você não vai se preocupar nada com o custo nem com a qualidade. E é dessa maneira que o Estado administra o nosso dinheiro, e é dessa maneira que a Petrobras é administrada. Quando a Petrobras quebra, sai do nosso bolso, não sai do bolso do político. Ele está administrando uma coisa que não é dele, ele está administrando uma coisa que, enfim, não vai trazer benefício nenhum para ele caso ela seja bem gerida. Então, a questão está toda no ponto de que empresas estatais hoje são grandes centros de conchavos políticos. E o escândalo do Petrolão mostrou isso, provou isso, não tem mais nem o que falar nesse sentido.